Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Bezerra, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos estar falando sobre as funções, mas dessa vez relacionadas a string. Então bora lá? Aqui. Hoje é o tema 10, né? Nós temos algumas funções de string que eu vou falar, das principais, mas aqui ao lado eu já deixei separada mais funções de string que se você quiser pesquisar mais um pouco você pode também e dar uma explorada. E onde você identifica isso é da mesma maneira que a gente fez para as funções de agregamento, tá? Só que em vez de ser aqui, você vai nas funções de string, beleza? E aqui a gente aborda só algumas principais que vão te ajudar com relatórios e no dia a dia para desenrascar com algumas coisas. Legal? Então bora lá? Vamos copiar aqui e bora para os nossos exemplos. Hoje nós vamos falar de 5 delas, né? Que são a concat, a substring, a upper, a replace e a trim. E o que elas fazem, né? Como o nome já diz, né? Nós estamos trabalhando com funções de string. Esses carinhas aqui, eles vão trabalhar com strings, mas perceba que você também consegue usar elas em outros tipos, né, que não só varchar. O concat, o que ele faz? Ele junta, né, campos, e a gente vai trabalhar sobre isso, passar sobre isso. A substring, ela pega uma parte do seu varchar e retorna para você. O upper lower, né, ele converte isso para maiúsculo ou minúsculo no seu texto. O replace, ele pega e substitui alguma coisa que você precisa. E o trim, ele remove espaço do início e do fim de acordo com algum erro que algum usuário ou alguma pessoa que inseriu um dado no banco fez e deixou alguns espacinhos aí indesejados, tá bom? Então bora lá, bora comentar isso daqui e bora iniciar. Então de cara, eu já quero iniciar eu já quero iniciar escolhendo escolhendo um registro da nossa base. Pode ser, deixa eu ver, where id igual a, sei lá, 15, tá? Então aqui, no nosso ID 15 a gente tem diversas informações. Como a gente vai começar com o nosso concat, que é concatenar, eu já tenho um exemplo aqui para você. O concat, ele une colunas, né? E qual o nosso exemplo? Seria name. Name, eu quero concatenar com date of born. Quero concatenar com e-mail. Date of born. E pra mim isso tá ok, foi isso pedido, então retornar. Aí beleza, ó, se você perceber aqui, a gente tornou tudo isso numa coluna concatenada, né? Eu poderia dar um nome, tipo, teste. Então aqui virou teste e aqui eu tenho os retornos, né? Então a gente tem o e-mail que está aqui no fim, tem o date of born que está bem aqui no meio, e tem o nome que é esse campo inicial. Mas assim, para esse contexto, não faz muito sentido fazer isso, né? Talvez em algum sistema faça, por conta das posições a gente consegue identificar as coisas e tal. Mas vamos criar um exemplo real. Normalmente, o que a gente tem aqui nos nossos relatórios comuns, né? Ou em até campos da tela ou labels da tela. A gente poderia ter uma label, a gente poderia ter uma label de endereço, né? Então aqui na sua label de endereço você poderia retornar todo esse endereço concatenado, uma forma de agrupar isso e colocar para a pessoa conseguir visualizar. Isso seria um exemplo bem comum que você poderia utilizar. Então você faria aqui o concat, né? E você retornaria essas colunas. Então aqui seria o address, aqui seria o city, então aqui seria o state, né? O state, aqui seria o zip code e aqui depois seria o country, né? Então se você retornasse aqui, você já conseguiria visualizar isso. Mas da mesma maneira, tá junto, né? Ruim de visualizar. Como você faria para substituir? De uma maneira simples, poderia ser concatenando um espacinho aqui entre elas, né? Então com um espacinho aqui entre elas você já conseguiria visualizar de uma maneira melhor todas essas informações. Se você quisesse fazer de outro jeito, você poderia escrever cidade, no estado. E aqui seriam várias formas que você poderia fazer e várias maneiras, né? Então é basicamente isso e é o uso, né, que você pode ter com o seu concat, né, juntar suas strings. Mas Gabriel, poxa, só posso colocar varchar? Não, se você quiser você pode juntar, por exemplo, aqui, sei lá, se você quisesse só para mostrar, né? Se eu, gost, se eu quisesse passar data de nascimento, que é um date time, né? Tá aqui, ó, date, não é uma varchar. Se eu rodasse aqui, ele não ia ter problema em colocar. Se eu colocasse qualquer coisa, ID. Por quê? Porque ele tem a capacidade de converter esses caras para varchar e agrupar eles, né? E qual é a única exceção que você tem? Para você fazer esse concat, você tem que ter pelo menos duas colunas ou duas
dois textos para agrupar. Então, se eu colocasse só ID, ele ia dar erro. Por quê? Porque o concat espera de 2 a 254 argumentos. Então, essa é a capacidade do nosso concat aí. Tá? Então, vamos lá agora para a substring. A substring também é bem interessante, tá? A substring é você extrair partes de uma string. Ou seja, no nosso exemplo aqui que eu vou criar, digamos que esse nome seja um nome único, né? E com esse nome, com os 5 primeiros caracteres, a gente poderia identificar o nosso nome no sistema. Então, isso que a gente vai fazer. Se a gente usasse aqui uma substring, e perceba que a substring também tem parâmetros obrigatórios, que são, você tem que passar a sua coluna, e você tem que passar aonde esse cara começa, e quantos para frente ele pode ter. Então, ele pode receber de 2 a 3. Então, vamos fazer isso. Qual é o campo que a gente quer fazer? Para o exemplo, o name. O name é um deles. Onde começa? A gente quer que comece no 1. Por que no 1, Gabriel? Porque se eu rodar aqui, opa, ele precisa de 3 argumentos para funcionar. Tá bom. Então vamos fazer aqui um exemplo, né? Vamos começar no 0, como se fosse um array. Se eu começasse no 0, ele não ia me retornar nada. E a gente sabe que o nome, ele tem coisa. O que aconteceu? Porque você disse que começa no 0, ele não consegue identificar. Aqui os nossos textos, eles começam sempre no 1. Então se a gente colocasse o 1 aqui, ele vai dizer o quê? Comece na posição 1 e me traga um char para frente, tá? Na verdade eu quero 2 char. Então beleza. Aí ele vai me trazer 2 char. Na verdade eu quero 10 para frente. Então ele vai me trazer 10 para frente. Mas eu quero que ele tenha preca de 1, né? Então seria tipo 9 registros para frente, só que começando do 0. Como a gente começa do 0, você sabe que ele perde 1. Por quê? Porque do 0 aqui, a posição 0 é um marco, né? A gente não tem nada nele. Aí quando a gente avança 1, então, no caso, para avançar 1 de verdade, a gente teria que avançar 2. Então seria aqui. Mas isso aqui é uma outra coisa, só um comportamento aí do substring. Então, basicamente, o que? Você poderia fazer isso para construção de boletos, né? Para construção de boletos, você tem algumas informações que você tem que passar, como conta, país, várias coisas. E aqui você conseguiria fazer. Então, por exemplo, eu quero 10 para frente. Não, no caso são 5, né? 5 posições para frente, iniciando no 1. E eu já sei aqui que esse meu ID é um ID, né, do nome, que é um cara legal para a identificação da minha pessoa. Então, basicamente, isso que você conseguiria fazer com seu upper. Não, com sua substring, desculpa. E o upper? O upper e o lower, eles servem para a estética do seu campo, né? Se, por exemplo, você precisasse, sei lá, que o nome da rua, do seu address, né, fosse tudo maiúsculo, o resultado aqui. Então, você utilizaria o upper. O upper tal. Então, eu quero que ele me retorne o address tudo maiúsculo. Ou o address tudo minúsculo. Então, aqui. Ou só o address, né? Então, aqui, esses carinhas, eles fariam esse tratamento para você. Aqui você tem outras aplicações, né? Por exemplo, se você quisesse fazer uma comparação de valores e tudo para comparar, né? Todos os valores que vierem, por exemplo, do sistema, que são que vierem do sistema, eles podem estar escritos de qualquer maneira. E a gente quer garantir que eles sejam uma coisa só. Então você poderia fazer o seguinte, né? Você poderia colocar então aqui a street. Street. Você poderia pegar e falar o que? Eu quero ter certeza que esse registro é esse. Então você poderia falar, me traga o address, né? Lower, então pode ser lower, né? Então deixe isso minúsculo. Compare com o que a pessoa está me enviando. Então seria a nossa variável. Então aqui você, entre aspas, estaria garantindo, né? Estaria garantindo que esses são os mesmos registros. Por quê? Porque você forçou a igualdade. Mas aqui tem uma coisa, né? O nosso Manager Studio, ele tem essa capacidade e tudo mais. Ele não é sensitive case, né? Tanto que a gente pode tá escrevendo minúsculo, maiúsculo. Por exemplo, se eu trocar isso daqui para STR, né? Então, teoricamente, seria diferente. E ele considera aqui a mesma coisa. Calma aí, vamos só... tá bom? Então, beleza. Vamos agora para o Replace. O Replace é uma função bem legal. Ele serve para trocar, né? Trocar coisas. Você dá um Replace, trocar uma coisa por outra. Então, vamos visualizar isso daqui. Vamos selecionar o nosso teste. Se você pega e usa o Replace aqui, a gente
por exemplo, sabe que o registro está vindo com 912 e a gente gostaria de dar um replace, replace nesse campo, né? 912 por 915. Opa. A gente poderia fazer isso. Então, se a gente rodasse aqui, o 912 ia deixar de ser 912, mas ia ser 915 agora. Mas não porque ele virou 915, mas porque a gente está substituindo isso na nossa, durante a nossa exposição, né? O nosso retorno do dado. Então, dessa maneira, você consegue fazer uns tratamentos dessas strings. E o replace é bem útil para alguns casos, né? Quando você quer, por exemplo, tirar o espaço ou alguma coisa. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Nosso cara tem a street, tem o espaço, né? Se eu pegasse e colocasse aqui o espaço para substituir o espaço, por exemplo, por um traço, isso funcionaria, né? Então a gente ia pegar, tirar o espaço, como vocês podem ver nesse da esquerda, e substituir por um traço. Mas se a gente quisesse tirar o espaço, a gente poderia, por exemplo, fazer assim. Então agora ele não teria nenhum espaço, que a gente não precisa visualizar esse. Então aqui em cima a gente consegue ver espaço, e aqui embaixo no retorno já não. E várias outras coisas que você pode fazer, né? Com o replace te dá uma gama aí de substituições que você pode fazer. Aí agora tem um outro cara que é o trim, né? Por exemplo, no seu cadastro de nome, a pessoa pegou e cadastrou com espaço. Se você fizesse a inserção da sua base direto, por exemplo assim, aqui ele teria o espaço. E como a gente pode provar isso? Se a gente for no len, né, que é a nossa expressão aí que conta com os caracteres, ele tem 10. Isso não porque tem 10 coisas aqui, mas porque esse espaço tem volume. Então, se a gente rodasse assim, ó, então aqui ele não consegue pegar, né? Ele não conseguiu fazer essa contagem dos espaços. Mas se a gente pega aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui uma tabela que a gente tem. Vamos ver aqui na tabela. A gente tem a tabela dos testes agregados. Vamos fazer uma seleção. Select from esse cara, né? Então vamos fazer uma inserção. Insert into os agregados. Vamos colocar só... vamos colocar o nome e o salário mesmo. E vamos colocar o values. Aqui a gente pode colocar nuke e beleza. E vamos colocar mais um só para teste. Eita. Tá, então aqui a gente vai colocar espaço à esquerda e aqui a gente vai colocar espaço à direita. Então vamos fazer essa inserção aqui. Beleza, inserimos. Agora se a gente olhar aqui, ó, o nuke, quando ele foi inserido, ele pegou o espaço à esquerda. Então, por exemplo, a pessoa que foi cadastrar o nome dela, ela jogou espaço. Beleza, pode acontecer. E o len aqui também está com espaço. Se você olha aqui, ó, a gente pode dar uma contagem nesse campo. Vamos fazer aqui, ó, a seleção. Então, select from name. Select from, aqui é o nosso teste agregado, né? Where id igual a 10. Se a gente der um len no name, a gente sabe que o len ele é 3, né? Mas vamos ver se ele consegue contar. Opa. Calma aí, eu olhei o ID errado. O ID pegou outro número. Loucura. Então o name aqui. Então o name aqui, ele tá com 3. Então a gente já sabe que o nosso len não conta esses vazios, tá? Mas se a gente pega o name somente, ele possui espaço. A gente tá aqui, ó. Vamos apagar isso daqui, vamos colar em cima. Ó, o len tem espaço. Eu copiei e colei. E a mesma coisa com o nosso outro registro. O nuke é mais perceptível, né? Então eu vou apagar aqui e nuke. O nosso trim, ele vem aí pra gente tirar esses espaços do início e do fim. Então se a gente visualizasse os nossos IDs que estão dentro do 1002 e também 1003, que são esses caras que a gente inseriu, e usasse essa função trim, né? A gente teria capacidade de exclusão disso, né? De remoção, mas sem usar o replace para tirar os espaços. Porque o replace seria o ideal para tirar o que tiver entre, né? Porque o trim não faz isso. E aqui agora a gente consegue ver, ó. Se eu pegasse esse cara e soltasse aqui dentro, não tem nada. E agora a mesma coisa, não tem nada.
Então é isso que você pode fazer com essas funções. É claro que tem algumas outras, como apresentei aqui. Tem o próprio len, né, que é a que eu uso com uma certa frequência aqui. E é isso, legal. Então eu espero que você tenha um ótimo dia. Fica com Deus, que a força esteja com você, tá bom? Abraço.